Irmãos, você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo de número 6. O tema que Deus ministrou sobre a minha vida como igreja chama o chamado de Moisés e as 3 fases da sua vida. Talvez você vai se encaixar numa dessas fases que o Moisés vivenciou. Amém? Êxodo capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Todos acharam? Que diz assim, ó: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e fez, pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio, e a irmã do mesmo menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos do hebreu é este. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser rápidos e objetivos no que Deus quer falar conosco. Preste bastante atenção no que o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Moisés foi um dos maiores protagonistas do Antigo Testamento. Ele viveu 120 anos. Vamos dividir 120 anos por 3. Vai dar 3 etapas de 40 anos. Então nós vamos aprender aqui, ó, de 0 a 40 anos, Moisés viveu no Egito. Mas antes de Moisés se tornar príncipe, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi para onde? Para o Egito. Chegando no Egito, ele entrou como servo, foi traído, foi vendido. E um determinado tempo Deus exaltou José e levantou ele como governador do Egito. Mas a fome assolou toda a terra e o povo dele desceu para o Egito para sobreviver. Alguns historiadores dizem que foi aproximadamente de 600 a 700 pessoas que desceram para o Egito. Mas quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que foi mais de 3 milhões de pessoas. Só que o antigo rei já não existia mais, e outro rei assumiu o trono. Vamos ver o que estava acontecendo. Êxodo capítulo 1, versículo de número 15 diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua, e disse: Quando guardardes no parto os hebreus e virdes sobre os assentos, e for filho, matai-vos, mas se for filha, estais viva. Ele assinou um decreto, ele deu uma ordem que todos os machos que nascessem naquele período, as parteiras eram obrigadas a matar. Por que mandou matar? Porque os antigos que estavam sendo escravizados, eles estavam orando a um Deus todo-poderoso, para que Deus levantasse alguém que o representasse.
E isso chegou ao ouvido deste rei. E o nosso adversário, ele não desiste, que é quem? Satanás. Satanás soprou ao ouvido deste rei, falando: você tem que exterminar todos os machos. Nós lemos o versículo aqui, que do outro lado, Joquebede havia dado à luz a um menino. E a Bíblia diz que este menino era tão formoso, que ele era tão bonito, que era fora do normal a beleza que Moisés tinha. E a Bíblia está dizendo, por 3 meses, essa mãe conseguiu guardar ele, proteger ele, porque lá fora o decreto estava assim: procura na casa de todos os hebreus, se houver criança, macho, mata eles. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no cuidado que Deus tem comigo e com você. Como que esta mulher conseguiu esconder durante 3 meses uma criança que precisava mamar, que precisava trocar a fralda, que precisava da atenção da mãe, e essa criança estava escondido dentro da tenda. E a Bíblia diz que Arão e Joquebede eram muito pobres. Imagina a casa que esse casal morava. E não era só Moisés. Tinha Miriam, tinha Arão, e Moisés era o quê? O caçula. E Deus protegeu Moisés, porque Moisés seria o quê? Útil para Deus e para a nação de Israel. Eu te pergunto nesta noite, qual é o motivo de você estar aqui? Porque no ciclo da vida, o espermatozoide, ele luta dentro do ventre, do orvalho, para que nasça uma vida. Há uma guerra já dentro da mãe que está gerando a criança. Por que Deus permitiu você nascer? Porque nós seremos úteis para a nossa família. Porque muitos da nossa família já veio e não quiseram a oportunidade que Deus tem oferecido a todo dia, a mim e a você. E foi isso que aconteceu. Quantos homens foram levantados e não abraçaram a oportunidade? Foi por isso que Deus preservou Moisés. Aí o Espírito Santo deu sabedoria àquela mãe: faça um cesto, prepara ele, coloca ele dentro desse cesto e solta no rio. Eu imagino que as mulheres que são mães vão entender melhor do que nós que somos pais. Imagina o aperto do coração de Joquebede. Tem que colocar o seu filho dentro de um cesto e orar a Deus para Deus cuidar daquela criança que o rio estava levando. Ei! Deus, quando tem um plano na vida do homem, Ele vê muito além do que eu e você conseguimos ver. A mãe estava preocupada com a vida daquela criança, mas Deus já estava vendo ele se tornar um grande homem dentro do Egito. E a Bíblia diz que a filha do rei, a princesa, estava se banhando. Mas do outro lado, Miriam estava o quê? Acompanhando o seu irmãozinho dentro do cesto. E o cesto para onde? No palácio. Uma das criadas olha aquilo ali e fala assim: opa, minha senhora tem um cesto aqui. A senhora dá a ordem, busca. Quando abre, quem está lá dentro? Chorando. Mas quando abre aquele cesto, aquela criança solta um sorriso, porque ela vê o cuidado de Deus. E quando aquela princesa pega aquela criança em seus braços, ela logo adota ele como seu filho e fala assim: o nome dele será Moisés, porque das águas foram tirados ou foi tomado. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Entra no coração da princesa e fala assim: eu preciso de uma mulher hebreia que esteja dando mamar, que esteja amamentando para cuidar dessa criança. Aí Miriam sai do meio do mato e fala assim: ei, minha senhora, eu conheço uma
que vai cuidar dessa criança com o maior amor, com o maior carinho, com o maior cuidado, e quando ele desmamar, ela vai te entregar. Aí a rainha fala assim: então traga essa mulher, leva para ele. Para onde Moisés voltou? Para os braços da mamãe Joquebede. Aqui Moisés começa a crescer. Ele era hebreu, mas Moisés, da idade de 0 a 40 anos, ele aprendeu todos os conhecimentos egípcios. Moisés vestia a melhor roupa, Moisés tinha criados para servir ele, Moisés governava aquele povo. Mas quando Moisés completou 40 anos de idade, ele viu uma situação que mexeu com ele. Ele viu um egípcio maltratar um hebreu, mas quando o egípcio tocou no hebreu, ele sentiu a dor. Ele podia estar no Egito, mas ele não era do Egito. E quando ele viu alguém maltratando um irmão de sangue, de carne, ele tomou atitude. Sabe o que ele fez? Ele matou o egípcio. Até os 40 anos da vida de Moisés estava tudo bem. Mas quando ele mata um egípcio, a história da sua vida começou a mudar. Sabe o que Moisés teve que fazer? Fugir para o deserto. Aí eu pergunto para você: um homem que era bem sucedido, um homem que tinha autoridade, vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, agora está fugindo para onde? Para o deserto. Olha lá, Joquebede a mãe, filhos, Miriam, Arão e Moisés. Significado de Arão, seu pai: povo exaltado e povo famoso. O povo de Israel era o que? Humilhado no Egito. Deus falou assim: está chegando a hora do meu povo ser exaltado. Está chegando a hora de o rei ver que existe um Deus que cuida do seu povo. E hoje não é diferente, minha irmã, meu irmão. Está chegando o grande dia de todas as nações reconhecer que existe um Deus que cuida do seu povo, e Deus vai exaltá-los. Como exaltou aqui, ó. Olha o nome do seu pai: povo exaltado, povo famoso. Joquebede significa Iavé, a glória. Joquebede viu a glória do Senhor quando o Senhor estava cuidando de Moisés ainda criança. Miriam significa rebelião. Irmão, nós temos que estar preparados para a rebelião dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Miriam ficou com ciúmes do seu irmão Moisés, porque ele aceitou o chamado. E às vezes, quando você aceita o chamado de Deus, causa ciúmes no seu vizinho, causa ciúmes no seu irmão, causa ciúmes na sua irmã. E Miriam recebeu o nome o quê? Miriam significa rebelião. Ela ficou rebelde, porque Deus escolheu Moisés e o seu irmão. Vamos lá em Números, capítulo 12, versículo de número 1 e 2, diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ela ficou indignada, porque ele escolheu uma coxita para ser sua esposa. Aí ela estava duvidando se era realmente Deus que estava falando com Moisés. Ela jogou o outro irmão contra o seu próprio irmão. O que aconteceu lá atrás? José foi vendido pelos seus próprios irmãos. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Uma irmã com inveja do irmão, porque Deus escolheu ele para uma grande missão. Talvez a sua família é grande,
e no meio da sua família Deus escolheu você. Mas às vezes a sua família não entende, não compreende e começa a se levantar contra você, começa a se levantar contra o seu ministério, como aconteceu aqui, ó. Ela falou assim: por que Deus fala com ele e não fala por meio de nós? Nós pregamos aqui ontem. O que faz Deus falar com o homem é o caráter e o relacionamento. É isto que faz a diferença diante de Deus. O relacionamento, a intimidade que o homem tem com Deus. Vamos lá. Moisés significa tirado das águas. Arão significa aquele que traz a luz e ilumina. Ou seja, iluminado. Arão era um homem eloquente. Arão era um homem que sabia falar bem. Arão era um homem que sabia se expor diante de situações difíceis. Mas ele deixou ser influenciado pela sua própria irmã. Formosura era acima do normal. Agora vamos ver a fase na vida de Moisés. Primeira fase, dos 40 anos. Fase sem identidade. Talvez eu e você estamos vivendo essa fase sem identidade. Às vezes estamos 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro da igreja e ainda não adquirimos uma identidade. Se você pegar a igreja geral que eu falo, todo o povo de Deus, se você fazer uma análise, muitos não têm a identidade de Cristo. Foi a primeira fase que Moisés passou. Ele adquiriu todos os conhecimentos do Egito, dos egípcios, mas ele não tinha ainda a identidade que Deus queria. O Egito só foi mesmo uma grande nação durante os 432 anos que os israelitas ficaram por lá. Depois da saída, nunca mais o Egito se levantou. Sabe por que o Egito era próspero? Porque a nação de Israel estava lá ainda como escravo. Se você for estudar a história, eu não tenho muito conhecimento não, mas se você for estudar a história do Egito hoje, o Egito passa uma grande dificuldade. Por causa disso aqui, ó. Porque o povo de Deus foi tirado de lá. O Egito era próspero porque tinha homens que tinham sabedoria, conhecimento, graça, identidade de Deus. Por que o Egito foi próspero? Porque Deus tinha levantado José para governar os períodos da dificuldade. O que está acontecendo hoje? Deus está levantando homens e mulheres para conduzir a igreja no período da dificuldade que estamos enfrentando mundialmente. Mas às vezes, os homens e as mulheres que falam a verdade, eles não têm tanto reconhecimento, mas aquele que inventa mentira, calúnia, esses são muitos aí atrás deles. Mas quando Moisés se posicionou, quando Moisés se identificou, ele começou a falar coisas duras para aquela nação. Vindo de uma família pobre. Deus não vê a posição social sua. Deus não vê a condição financeira sua. Deus vê dentro de você. Moisés, Joquebede, Arão era pobre, mas Deus viu a riqueza que estava dentro dele. Qual era a riqueza que estava dentro dele? Um coração aberto, sincero, transparente, que aceitou o chamado. É esse que Deus quer de mim e de você. Um coração transparente, um coração aberto, para que Deus faça um milagre acontecer, para que a mudança chegue na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. E foi o que aconteceu com Moisés. Primeira fase. Moisés, com 40 anos, mata um egípcio, com medo, foge para o deserto. O deserto é que nasce um novo homem. Talvez você está no deserto hoje. Sabe por que Deus está deixando você no deserto?
Porque precisa nascer um novo homem. Porque precisa nascer uma nova mulher. Foi por isso que aconteceu tudo isso na vida de Moisés. Quando Moisés foi para o deserto, era só ele e Deus. Não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha irmãozinho, não tinha irmãzinha. Era ele e Deus. Tem deserto na minha vida, na sua vida, que não adianta a mulher estar do seu lado, não adianta o filho estar do teu lado, não adianta a família estar do teu lado. Você só depende de Deus. Moisés estava no deserto, só ele e Deus. Ele tinha duas coisas para escolher: ou prosseguia ou morria. A escolha hoje está na sua mão e na minha mão. Se você quer continuar ou quer parar. No deserto, lugar de tratamento. No deserto Deus trata o nosso caráter, Deus trata quem nós somos, porque no deserto nós perdemos o orgulho, nós perdemos a posição, nós perdemos o nariz empinado, porque no deserto você tem que ser humilde, no deserto você depende de alguém. Quando ele estava no Egito, ele não dependia de ninguém, porque o que ele queria, ele tinha. E agora no deserto? Quem pode ajudar Moisés? Quem pode servir Moisés? A total dependência era o quê? De Deus. Agora você volta a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1. Aqui começa o chamado de Moisés. Moisés, quando foi para o deserto, as filhas de Jetro estava pegando água para dar às suas ovelhas. Veio os salteadores e tentaram roubar as ovelhas daquelas mulheres, e Moisés tomou atitude e espantou os salteadores. Só que uma mulher olhou para Moisés e falou assim: este aí é minha bênção. Levou ele para casa. Moisés começou a trabalhar para Jetro. Moisés casou com a filha desse homem e se tornou o quê? Pastor de ovelha. De príncipe a pastor. No Egito, pastor Moisés. Moisés usava os melhores perfumes, as mirras mais caras. Ele exalava o perfume. Sabe agora qual era o cheiro dele? No deserto, cheiro de ovelha. Cheiro de urina de ovelha. Olha como Deus quebra o orgulho do homem. É o que Deus vai fazer no século 21. Muitos homens orgulhosos que estão em cima do altar, Deus vai quebrar eles para mostrar quem é Deus. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, blandou Deus, e ele do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aí eu pergunto para você agora uma coisa: como que deve ter ficado Moisés nessa hora? Ele deve ter falado assim: quem é esse que sabe que eu chamo Moisés? Antes de eu e você nascer, irmão, Deus já nos conhecia. Quando Moisés subiu, Deus falou assim: Moisés,
Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você vai pisar é terra santa. Daqui agora para frente, a sua vida vai mudar. Tira tudo aquilo que você aprendeu lá no Egito, esquece. Entra agora para você aprender. Segunda fase, dos 40 a 80 anos, fase de conflito de identidade. Imagina agora a briga dentro de Moisés. De 0 a 40 anos ele era rico. Agora dos 40 a 80 ele é pobre. Virou pastor. Conflito de identidade. Às vezes a igreja do Senhor está assim. Conflito de identidade. Às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão sentindo saudade do Egito. O que é o Egito hoje? O mundo. As pessoas não decidem o que eles querem. Se serve a Deus ou se serve o diabo. Ele fica em cima do muro. Quando você fica em cima do muro, você está perdendo os dois tempos, né, pastor Antônio? Perdendo os dois tempos. Conflito de identidade. Você precisa hoje, nós precisamos hoje, decidir o que queremos da nossa vida. O que queremos ser para Deus. É hoje a decisão. Moisés teve que decidir. Aí Moisés não levou muita fé em quem estava falando com ele, não. Deus falou assim: o que você tem na mão aí? Aí eu tenho um cajado. Com esse cajado eu conduzo as ovelhas. Deus falou assim: tampa no chão. Quando caiu no chão, virou uma serpente. Aí Moisés assustou. Ei, esse ser que eu falo é poderoso. Deus falou com ele assim: Moisés, pega a serpente pela cauda. Quando ele pega a serpente, ela vira o que de novo? Cajado. Sabe o que representa cajado, pastor Moisés? A autoridade que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Horebe para voltar no Egito. Aí Moisés ainda ficou com um pouco de dúvida. Deus falou assim: levanta a sua mão, olha para ela, arreda a sua veste, fia no peito. Quando ele pôs a mão no peito, que ele tirou, a mão dele estava tomada de lepra. Aí Moisés falou: agora o negócio ficou mais sério. Que Deus é esse? Olha o Deus que você serve. Olha o tamanho do seu Deus. Deus falou assim: coloca a mão de novo no peito. Quando ele coloca, que ele manda tirar, a sua pele está restituída novamente. Deus falou assim: Moisés, com esse cajado, com a autoridade que eu te dou, você vai voltar lá no Egito para resgatar o meu povo, porque eu ouvi a aflição do meu povo. Qual é o maior objetivo seu hoje? Qual é o seu maior objetivo da sua vida? O meu maior objetivo é que a minha família seja salva. E às vezes familiares nossos estão vivendo um tempo de aflição. E como que Deus vai alcançar eles? Através das nossas orações, através da nossa atitude. Por que Deus permitiu Moisés passar por tudo isso? É um processo. Durou muitos anos, mas chegou o grande dia. Deus se colocou no trono e falou: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Chegou a hora do meu povo ser livre. Mas a igreja do século 21 está sendo escravizada pelo homem de novo. Mas isso aí que você está falando é heresia, pastor. Não. O homem que tem subido em cima do altar está levando a igreja de Cristo a ser escrava de novo. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia. É por isso que você tem que ler a Bíblia, para você não ser enganado. Porque Deus fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu e você analisarmos a Bíblia, aprofundar na Bíblia, vai ser difícil alguém nos enganar. Mas as pessoas levam a Bíblia para dentro da igreja, põe no banco, dá mais ouvido que sai da boca do homem, e não dá ouvido que sai da palavra. Deus falou: Moisés, chegou o fim. Volta lá, porque o meu povo vai sair da aflição.
Um homem que viveu no palácio tendo como mãe a filha de Faraó, acostumado com banhos, perfumes, regalias, agora no deserto, fede, urina, ovelha. Terceira fase, dos 80 aos 120 anos. Aqui foi a fase mais complicada de Moisés. Moisés volta lá no Egito. Chega perto do rei que queria matar ele quando era criança, pastor Moisés, com 3 meses de vida. Moisés chega lá todo humilde, não sabia falar porque ele era pesado de língua. Ele tinha dificuldade de pronunciar. Aí Deus, eu esqueci de falar. Quando Moisés estava lá no Monte Horebe, Moisés falou assim: Senhor, manda o meu irmão. Deus falou assim: Moisés, o negócio é contigo, não é com seu irmão não. Às vezes você quer passar o seu chamado para o seu irmão. Deus quer te usar, não é ele não. Deus quer usar você. Às vezes você quer jogar a responsabilidade para o seu irmão. Deus falou assim: Arão vai contigo, mas a obra é através da sua vida. Porque Arão sabia expressar diante o rei de Faraó, porque ele era pesado de língua. Deus falou: ele vai contigo de companhia, mas ele vai fazer tudo que eu falar com você primeiro, você vai passar para ele. Quando chega lá no Egito, quero falar com o rei. Aí eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito, Moisés olha para ele e fala assim: ei, você está lembrado quando você deu um decreto lá atrás? Eu tinha 3 meses de vida, você mandou matar todos os meninos. O meu Deus não gostou dessa atitude sua e mandou eu vir aqui para libertar o povo que é dele, para acabar o sofrimento. Aí o rei fala assim: em nome de quem você vem? Aí Deus falou com ele assim: o meu nome é o Eu Sou. Este é o meu nome, eu sou o que sou, este é o meu memorial. Mas aí chegou lá falando assim: o Eu Sou me enviou aqui e mandou você libertar o povo. Se você não libertar o povo, você vai sofrer as consequências. Ele não deu ouvido não, pastor Moisés. Aí Deus começou a mandar as pragas. Veio a primeira praga, ele quebrantou o coração, não. Veio a segunda, não. Veio a nona, ele quebrou o coração, não. Aí Deus falou assim: você não vai libertar o meu povo não? Aí Deus falou assim: anjo da morte, quando der meia-noite você vai passar lá no Egito e matar todos os primogênitos. Quem foi o primeiro a morrer? O primogênito do rei. Aí Deus fala assim: Moisés, vai lá, vê se agora ele não quebrou o coração. Aí o rei vai lá, pega o seu filho morto, coloca lá nos braços do Deus que ele servia, e o Deus dele não podia fazer nada. Aí o rei com a cabeça baixa, o orgulho foi quebrado, a soberba foi para o chão, a autoridade que ele tinha não adiantava nada. Aí ele falou assim: Moisés, pega todo esse povo e vai embora. Só que não era o suficiente. Deus falou assim: Moisés, você vai tirar o povo, mas nenhuma unha dos israelitas vai ficar no Egito. Nem a unha, irmão, preste atenção, nem a unha vai ficar no Egito. Israel era escravo, não era, pastor Moisés? Deus falou assim: você vai dividir agora mais de 3 milhões em 12 tribos, e cada um vai respeitar a regra, e através de cada tribo, todo mundo vai levar o ouro, a prata, comida, para caminhar até a terra prometida. Os humilhados são exaltados. E quando o povo está caminhando, todo mundo dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. No meio do caminho Deus começa a testar. Primeira coisa que Deus deixou faltar: água. Aí alguém chega perto de Moisés e fala assim: Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui no deserto de sede? Aí Moisés foi consultar Deus. Deus falou assim: Moisés, fala com a rocha.
que ela vai dar água. Aí aconteceu. Aí de novo o povo veio e murmurou: Moisés, nós estamos com sede. Moisés fica irritado. Aí a segunda vez ele vai lá e mete o cajado na rocha. Aí Deus falou assim: Moisés, por causa dessa atitude sua, nós vamos tratar lá na frente. Continua conduzindo o povo. Aí o povo começa a sentir saudade do alho, da carne. Aí Deus fala assim: vocês querem carne? Você nunca ouviu falar que choveu codorniza, né, pastor? Mas na Bíblia fala. E você nunca mais vai ver isso aí. Aí Deus fala assim: você quer carne? Deus mandou uma tempestade de codorniza. O povo era tão guloso que começou a sair pezinho de codorna no nariz e no ouvido. Aí o povo ficou satisfeito: não, mas começou a caminhar, nós estamos com fome. Aí Deus fala: você está com fome? Todo dia descia um maná fresquinho do céu. Aí o povo era esganoso, colhia a mais. Aí no outro dia, sabe o que acontecia? Tinha bicho. Ei, viva o hoje, o amanhã pertence a Deus. Aquela nação já estava preocupada no que ia acontecer amanhã. Deus provê para hoje. É hoje que você tem que pensar, porque o amanhã só pertence a Deus. Terceira fase, do encontro consigo e com Deus. Você já se encontrou com Deus? Você já se encontrou consigo mesmo? O que é se encontrar consigo mesmo? É você decidir se você quer servir a Deus ou não. Moisés teve que tomar essa atitude. Ele conseguiu vencer. E ele falou: Senhor, se esse é o chamado, se esse foi o propósito que o Senhor permitiu nascer, eu aceito. Fase dos 40 anos. Moisés aprendeu a ser príncipe de Faraó. Segunda fase, dos 40 a 80 anos. Moisés aprendeu a ser pobre, depender de outros para alcançar o seu objetivo. Quer alcançar o seu objetivo? Dependa de Deus, não dependa do homem. A nossa dependência é Deus, porque a Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem. Deus estava ensinando: Moisés, não confia no homem, porque o homem faz promessa que não tem capacidade de cumprir, mas o que eu te prometer, eu tenho autoridade de acontecer na sua vida. O que Deus prometeu para Moisés aconteceu na nação. A nação entrou na terra prometida, mas muitos não entraram. Muitos que saíram do Egito morreram no meio do caminho. A Bíblia diz que acima de 30 anos que entrou só foi Josué e Caleb. Muitos ficaram para trás. É o que está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo hoje? As igrejas aí estão pregando 5 minutos de palavra e o resto é só dinheiro, só promessa que o homem não pode fazer. Quer uma igreja forte, quer uma igreja vitoriosa, use a palavra. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem vida e conhece o caminho quem conhece Jesus. Eu falei ontem, eu vou falar de novo. O seu dinheiro não vai fazer você entrar lá no céu. O seu carro não vai fazer você entrar no céu. A sua empresa não vai fazer você entrar no céu. Hoje tem líderes ensinando você a comprar um pedacinho lá no céu. Quer comprar um pedacinho lá no céu? Aceita Jesus como Salvador único da sua vida. Aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Esse é o passaporte, a entrada, a porta, o caminho, a verdade que leva a Deus, que leva ao Pai, que te dá o direito de entrar lá. Não é o seu dinheiro, não é a sua posição. Tem muitos aí que vão ficar para trás, porque estão vendendo a entrada no céu. O preço já foi pago, e o preço foi sangue.
de um cordeiro sem mancha, sem pecado, santo, que deu a sua vida para mim. Você hoje está aqui nesta noite, porque somos livres para adorar o Deus poderoso. Esvazia de si mesmo. Quantos conhecimentos você adquiriu? E às vezes conhecer demais nos distancia de Deus. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão conhecendo a letra, mas não conhecem o Espírito Santo. A letra mata e o Espírito vivifica, porque Jesus crescia na graça e no conhecimento. Ele não crescia num e depois crescia no outro, não. Ele crescia pareado. Hoje você vê muitas pessoas que conhecem a letra, mas o Espírito Santo, ele não conhece. Conheça hoje o Espírito Santo, o seu ajudador, o seu intercessor, esvaziando de si mesmo, esvazia daquilo que ainda te distancia de Deus. Eu falei com o missionário Eduardo, às vezes nós temos pecado de estimação, pastor Moisés. Lá em casa agora está virando zoológico. Agora a mulher, as crianças agora estão pegando um montão de criação para cuidar. Você acaba virando amigo da criação, porque ela tem um amor sincero. Eu tenho uma maritaca lá que ela chama minha esposa de mãe. Ela ouve a voz dela e fala: mãe, vem cá, tomar café. Olha para você ver, irmão. Deus quer ser íntimo nosso. Deus quer ouvir a minha voz e a sua voz todos os dias. Se esvazia de tudo aquilo que você aprendeu, que distancia você de Deus, as tradições que vem lá atrás de família. A minha família é assim, eu vou morrer assim e não mudo assim. Eu vou te falar, se você continuar assim, o seu destino é inferno, porque Jesus falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a porta. Continue nas suas tradições, você vai ver onde você vai parar. Deus está mandando nós esvaziarmos das coisas que aprendemos errado, para nesta noite aprender a verdade. Se esvaziar. Terceira fase, começa quando Moisés teve a visão da sarça ardente, do bastão que transforma em cobra, a mão que transforma em lepra. Cajado na mão representa a autoridade dada por Deus. Qual é o cajado que você usa hoje? Sabe qual é o meu cajado? Não é um pedaço de pau não, pastor Moisés, é a Bíblia. A minha arma tem 66 calibres de munição. Essa, ela não mata, ela restaura, ela cura, ela transforma, ela salva, ela batiza, ela fala que Jesus vai voltar. Esta é a arma poderosa que eu e você temos que ter na mão. Esse é o cajado. Porque quando chegar alguém da sua família doente, você vai falar assim: Jeová Rafá é o médico dos médicos. Tem uma causa na justiça, Jeová Tissiqueno, justiça minha. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que Moisés serviu. Aleluia. Deus não pode agir e fazer milagre na sua vida de alguém que acha que está no controle. Enquanto eu estiver controle na minha mão, pastor Moisés, Deus não vai fazer nada. Você já viu quando lá em casa é uma disputa para televisão? Eu coloquei, era uma só. Aí eu queria ver jogo, o pequenininho queria ver desenho. Aí eu pego o celular para ver notícia, ele quer o celular. Aí eu coloquei uma televisão no quarto, ele quer a tamanho do quarto. Quando você está no controle, você que delega autoridade. Mas não é o controle remoto de televisão que eu estou falando.
Deus quer que você entregue o controle da sua vida na mão dele. Porque quando você tiver o controle da sua vida na sua mão, você vai tomar rumos errados. Você vai tomar atitudes erradas, você vai tomar decisões erradas, mas quando você entrega o controle na mão de Deus, é Ele que vai te conduzindo, é Ele que vai te direcionando, é Ele que vai te orientando, é Ele que vai te capacitando. Ele fala: filho, não vai por aí, filha, não vai por aí, porque senão você vai ter problema. Vai por aqui, porque lá no final eu te darei vitória. Moisés, o que pode e tem poder perdoador, pertence a Deus. Ele está no controle de tudo. O único que pode perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus Cristo, o Yeshua, Halamashia, o desejado das nações. É Ele que tem o poder de perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, de transformar o nosso caráter. Na primeira fase, ele estava cheio de si. Sai daqui hoje cheio de Deus. Se você continuar cheio de si, você jamais vai obter vitória. Mas se você hoje sair daqui cheio de Deus, a vitória chegará na segunda fase. Ele descobre que não era nada. Moisés descobriu que não era nada. Eu e você temos que descobrir que nós sem Deus, nós somos nada, nada, nada. E Deus sem você e sem mim, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Última, terceira fase. Ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava cheio de Deus. Olha que processo doloroso, mas no final ele alcançou a vitória. Sabe qual foi a sentença de Deus para Moisés? Porque ele ficou irado e feriu a rocha. Deus falou assim: sobe lá no monte, contempla toda a terra prometida. Você vai ver o povo entrar, mas você não vai entrar. E a Bíblia fala que Moisés morreu. Ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. A Bíblia diz que Satanás queria o corpo de Moisés, e Deus preservou o corpo dele. Só Deus sabe aonde está o corpo de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele se irou por influência de tantas pessoas que ficam falando. Não deixa as pessoas te influenciar. Toma direção vinda de Deus, porque às vezes as pessoas que te influenciam vai cavar sua própria cova para você se fracassar. Olha a atitude de Moisés, o impediu de entrar na terra. Ele foi levantado para entrar na terra junto com o povo, e quando chegou lá na porta, pastor, ele não entrou. Contempla aí, porque você não vai entrar. Vai comigo lá em... Vamos encerrar com esse versículo. Romanos. Toda mensagem que Deus me dá a oportunidade de ministrar, nós vamos encerrar com esse versículo, até eu e você tomarmos posse do que Deus tem para mim e para você. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos ama é Deus. O amor da sua esposa, o amor do seu filho, da sua filha, não pode ser maior do que o de Deus. O amor de Deus é incondicional, a qual Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha mais de precioso, para eu e você hoje estar aqui. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Qual é a fase da sua vida? Hein? Você está na primeira fase sem identidade? Ou você está na fase
Segunda, conflitos de identidade. Ou você vai entrar na terceira fase, se encher do Senhor, que é se desvaziar de si mesmo. Amém? Vamos orar. A decisão está na sua mão. A mudança está na sua mão. Como eu falei ontem, falo de novo. O que Deus tinha que fazer para mim e para você, Ele já fez. Que foi dar o sacrifício que é Jesus. E quando Ele ressuscitou, Ele falou: Pai, tudo que o Senhor me ordenou a fazer, foi feito. Agora é com eles. A chave está na tua mão, de decidir o que você quer. Ou você sobe, ou você desce. Não tem outro caminho. A decisão está na sua mão. Decida hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amém? Vamos orar.